Nessa edição do programa Você Tem Direito, nós vamos falar sobre advocacia criminal e hoje nós temos a presença aqui do Dr. Sanderson Moura. Antes da gente bater esse papo, eu quero fazer aqui uns agradecimentos a todos os advogados, aos procuradores, defensores, promotores, desembargadores, aos magistrados, estudantes de direito, enfim, todos os operadores, né, do direito em geral. Quero também fazer uma citação aqui aos apoiadores, aos parceiros, à empresa Star Motos, ao Cicobi Acre, à Associação dos Procuradores do Estado do Acre, a APEAC. Senhoras e senhores, nós temos a honra de ter aqui nos estúdios do programa Você Tem Direito a presença do advogado criminalista Sanderson Moura, para a gente bater um papo sobre advocacia criminal. Doutor, é uma honra ter o senhor, dizer que o senhor, a gente ouve falar aí nas redes sociais também, que o senhor é um dos melhores criminalistas até do Brasil, né? Eu quero dizer para o senhor que a gente está muito feliz, o programa Você Tem Direito, de ter a sua presença aqui no nosso programa. Grato, Isaac. Para mim é uma alegria ter sido convidado por você para participar deste programa. E a gente vem fazendo o nosso trabalho, procurando dar o melhor de si, buscando a excelência na nossa atuação profissional, para que possamos contribuir, servir melhor o direito e servir melhor a sociedade. É um fruto de estudo, de trabalho, de dedicação e, graças a Deus, vem tendo o reconhecimento da sociedade acreana, o reconhecimento das pessoas que acompanham mais de perto o trabalho da gente. Ok. Doutor, vamos então às perguntas. Para o senhor, o que representa a advocacia criminal? A advocacia criminal, para mim, representa o meu meio de vida. Eu vivo da advocacia criminal, meu meio de subsistência, meu meio de vida é a advocacia. Eu não tenho um outro trabalho, não vivo de outro trabalho a não ser da dedicação à minha profissão, que eu gosto, que sinto-me um vocacionado para essa área. Fui professor concursado do município e do estado, larguei os dois contratos para assumir esse trabalho de atuar na advocacia criminal do Tribunal do Júri. Então é uma profissão que eu procuro zelar, ter o maior carinho diário por ela, agradeço a Deus pela profissão que eu tenho. É esta que eu quero, não vivo procurando outra profissão, meu foco é ser cada dia mais, ter um aperfeiçoamento melhor profissional. Então para mim significa muito, por isso que eu zelo, eu cuido, eu procuro ter cuidado com a minha profissão, procuro desenvolvê-la até onde eu posso desenvolver, porque eu sei que o potencial da advocacia é muito grande, a história da nossa profissão mostra isso, nos grandes momentos da Grécia, de Roma, das grandes revoluções, dos grandes momentos da história, sempre teve a presença da liderança e da oratória da advocacia nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, são grandes nomes no Brasil, Rui Barbosa, que fazem com que essa profissão ela seja uma profissão antiga e uma profissão sempre moderna também, e necessária para a existência do bom direito e da nossa sociedade democrática. A advocacia é filha da liberdade e uma defensora da liberdade também. Ok, doutor, quais são as habilidades que um advogado criminalista ele deve ter, além daquele... sabemos que o advogado trabalhista, o advogado da área civil, enfim, ele diferentemente do advogado criminalista, deve ter umas habilidades a mais, né? Quais são essas habilidades aí que o advogado criminalista deve ter? O advogado em si, ele precisa ter basicamente o que Cícero, advogado e orador e político romano, falava. Vir bonus dicende peritus. É uma expressão latina que significa é um homem de bem, perito na arte de falar. Duas coisas, ser um homem de bem e ser perito na arte de falar. Ele precisa ser um homem ético, um homem moral, mas que tenha habilidade para falar, porque senão aqueles que têm habilidade para falar e que não são éticos podem dominar o direito, a política, a sociedade. Então ele precisa dominar também a arte de falar, para que o bem, a verdade, a justiça, a honestidade possa ter expressividade. E não adianta ele também ser só um homem que sabe falar sem a dimensão ética, porque a sociedade precisa, para avançar, ela tem que avançar com virtude, com ética. E a gente vem procurando fazer esse trabalho de autoaperfeiçoamento, de estudando da gente, o autoconhecimento, se aperfeiçoando, para que a gente possa também crescer mentalmente, crescer moralmente, crescer intelectualmente e possa contribuir de forma mais clara para a profissão, aperfeiçoar, dar a nossa contribuição para a advocacia. Procuro não ser um mero repetidor do que foram os grandes advogados, procuro dar a minha contribuição, procuro
criar, procuro desenvolver minha criatividade para deixar também a minha marca, nem que seja na advocacia de Rio Branco, nem que seja na advocacia do Acre. E que se isso também deixar uma marca na advocacia brasileira, para mim será também uma grande felicidade, como tenho grandes amigos no Brasil afora que admiram também o meu trabalho de atuação no Tribunal do Júri. E o advogado criminalista, além de ser um homem ético, um homem que sabe falar, ele precisa ter coragem para se expressar e coragem para ser ético. Porque a coragem, ela é fundamental. Se a pessoa quer ser justa, ele precisa ter coragem. Se ele é um homem de bem, ele precisa ter coragem, muitas vezes, para ser um homem de bem. Se ele sabe falar, ele precisa ter coragem para poder falar. Então, o advogado, acima de tudo, tem que desenvolver a virtude da coragem, que é a virtude que puxa as outras. No tribunal do júri, na opinião, na imprensa, para fazer valer um direito, ele precisa ter como um fundamento bem forte a coragem atuando, uma coragem não cega, uma coragem estudada, uma coragem prudente, uma coragem que possa fazer valer as virtudes que ele tem, de falar bem, de intuir uma defesa, de ver uma defesa onde as pessoas não veem, de ver uma prova onde ninguém vê, de ter essa capacidade de intuir as coisas e ter também a coragem para dizê-las, ter posição. O advogado criminalista tem que ter uma posição. Não é um homem sem posição, não é um homem em cima do muro. Quando é preciso falar, ele se posiciona. Então essas são, em suma, as características. Tem outras, claro, mas essas são fundamentais. Ok, doutor, eu já vi até mesmo estudante de direito comentar esse assunto que eu vou comentar com o senhor agora, a respeito do advogado criminalista, às vezes ser visto como o advogado que defende o bandido, que defende o crime, e eu fico às vezes até meio revoltado quando eu ouço isso até de estudante de direito, né? Eu acho que, vamos dizer assim, que é uma falta um pouco de esclarecimento da área também, né? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Falta de esclarecimento. Também o advogado não defende santo. Mesmo porque as pessoas que falam isso não são santas também. O advogado, ele defende pecador. Claro que às vezes o pecado de alguns foram vistos. Às vezes o pecado de outros não foram vistos. Até ser visto, depois que o crime é visto, ele vai precisar de um advogado. Então muitas vezes as pessoas que falam isso têm apenas seus pecados escondidos, seus crimes escondidos. Quando acontece alguma coisa, a primeira voz que ele procura é a voz de um advogado, que possa ser a defesa de seus direitos. Eu procuro selecionar as minhas causas. Eu não atuo e não defendo todas as causas. Eu examino a pessoa que eu vou defender, eu examino a causa que eu vou defender, as provas que tem, a moralidade daquela causa. Se compensa eu investir minha voz, minha palavra, meu tempo, minha tranquilidade, que tem valor, minha paz tem valor, meu tempo de estudo tem valor. Tudo isso tem valor monetário para mim. Então, antes de pegar uma causa, eu examino se vale a pena eu entrar naquela causa, se ela tem possibilidade jurídica, se ela pode ser vitoriosa. Então, eu atuo fazendo essa seleção das minhas causas, principalmente na área criminal, no tribunal do júri, que eu não gosto de entrar para não ter chances de vitória. Eu posso até perder, mas eu entro sabendo que eu posso ganhar também. Então, essa energia eu preciso ter na minha convicção para que eu possa atuar como um profissional. Então eu vibro em cada vitória, eu sofro com cada derrota, mas aprendo com cada derrota. Eu vivo intensamente as minhas defesas. Legal. Doutor, também em relação à oratória, né, essa paixão, de onde veio essa paixão pela oratória? Olha, essa paixão em mim, eu examinando-me, ela vem de muito tempo, porque eu sempre tive uma propensão à palavra. Então, desde a quinta série, não teve uma sala que eu não fosse um líder de sala. Quinta série, não teve uma série que eu não fosse um líder de sala. Quinta série, sexta série, sétima, oitava, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, Universidade Federal do Acre como presidente do Diretório Central dos Estudantes. Então, sempre me colocaram na posição de liderança para mim falar, ser o porta-voz dos estudantes. No movimento sindical também atuei um tempo pela palavra, e esse dom, vamos dizer assim, ela me levou aonde ela é exercida em toda a sua plenitude, que é na advocacia, no tribunal do júri. Desde os tempos antigos, dos grandes sofistas da Grécia Antiga, dos grandes tribunais, da oratória que nasceu lá, da advocacia que nasceu lá, do júri que nasceram, todos nasceram na Grécia Antiga. Então, a paixão pela Grécia, pela civilização grega, que é uma civilização que está muito viva, é uma civilização que não morreu, é uma civilização que está muito presente no Ocidente e nas pessoas que atuam nesse ramo da advocacia, do júri, da oratória. Então, é uma paixão que eu tenho, eu estudo livros de oratória há mais de 20 anos
eu procuro desenvolver, além de sentir que eu tenho essa facilidade de falar, eu procuro desenvolver estudando livros, né? Tenho muitos livros de oratória, tenho quase 200 livros de oratória num trabalho cumulativo de mais de 20 anos de estudo. Inclusive estou dando palestras agora profissionais voltados para a arte de falar bem, para as pessoas que querem. Estou iniciando esse trabalho no estado do Acre, de ensinar as pessoas a ser motivadas para se expressar melhor, para valorizar mais sua imagem, para valorizar mais sua profissão, para valorizar mais seu espaço, para conquistar espaço, ele precisa se comunicar bem. Você está desenvolvendo uma profissão aqui que precisa da comunicação e com certeza você busca meios para trabalhar melhor e para realizar seu trabalho mais bem feito. É o que eu busco. Eu sinto que eu tenho essa capacidade, esse dom que Deus me deu, essa graça, essa benfeitoria que Deus me deu, e eu procuro zelar por ela. Como Jesus disse, quem vai ser cobrado os talentos. A quem tem um talento e zelar vai ter mais. A quem não tem, não zelar, vai ser tirado o que tem. Então é preciso zelar pelo talento que todos nós temos. E todos nós temos um talento. Se não é falar, é escrever, é pintar, é construir uma casa, é vender, é se comunicar, cada um tem um talento. A pessoa precisa descobrir o seu talento para ter sentido a sua vida e fazer com que esse talento seja um meio de vida, honestamente ganhar a vida com esse talento que Deus deu a cada pessoa. Ok, doutor. E o senhor tem uma presença muito marcante aí no Tribunal do Júri. Quero que o senhor traga aí para nós, esse programa ele é muito visto aí pelas redes sociais, ele é publicado muito nas redes sociais e nossos amigos, os estudantes de Direito, eles vão lá e curtem bastante. Até mandar um abraço aí para todas as pessoas que têm curtido aí nosso programa Você Tem Direito. Um grande abraço aí a todos. Em relação, doutor, ao Tribunal do Júri, essa paixão, essa sua atuação marcante no Tribunal do Júri, o que ele representa para o senhor, o júri? O júri representa para mim a plena liberdade da minha palavra, o pleno exercício da minha oratória. É onde eu me sinto desenvolto, é onde eu tenho o meu tempo para falar, é onde eu posso florescer na minha oratória, na minha compreensão, na minha comunicação, nas provas, tenho o meu tempo destinado para falar. É onde a oratória nasceu, foram nos tribunais. A oratória nasceu nos tribunais. A mais antiga de todas as oratórias, porque nós temos vários tipos de oratória, parlamentar, política, comercial, militar, sacra, e a forense. A mais antiga de todas essas oratórias é a oratória forense, que nasceu nos tribunais, desenvolvendo a arte de argumentar, de falar, de convencer, de persuadir. Então o júri para mim significa essa paixão profissional concretizada. Eu sempre sonhei em ser um advogado do Tribunal do Júri. A paixão pelos filmes americanos, eu lia muitos livros de casos criminais, assistia muito e assisto ainda, sempre alimento minha profissão assistindo filmes, lendo casos criminais e fazendo com que isso tudo eu possa fazer valer nas minhas atuações profissionais, essa aprendizagem, essa experiência. Então o Tribunal do Júri, que veio lá da Grécia também, eu me sinto muito bem grego, eu me sinto uma pessoa bem grega, porque é a paixão que eu tenho pela civilização grega, pela oratória, pela advocacia, pelo júri, como eu já falei, nasceram lá. Então, eu me sinto um homem da Grécia antiga, trazendo aquela beleza toda daquela civilização, estudando a beleza toda daquela civilização para nossos dias atuais. É assim que eu me sinto, é assim que eu me vejo, é assim que eu gosto de me sentir. Como um homem que busca se modernizar, se atualizar, mas com vistas lá nos clássicos, que não perdem o seu valor, que não perdem a sua perenidade, que não perdem a sua importância. Beber na fonte, para que aquela fonte antiga ela possa se manifestar em toda a sua beleza, nessas três áreas, principalmente da minha atuação: oratória, Tribunal do Júri e advocacia. Procurei, nesse tempo todo, adquirir o direito de falar desse tema. Você está me perguntando exatamente sobre esses temas. Então, procurei adquirir o direito de falar sobre ele. Como é que se adquire o direito? É zelando por tudo isso, é as pessoas vendo o zelo, o trabalho que a gente faz para exercer as coisas com excelência, que era um dos pilares da sabedoria grega, a busca de excelência. No falar, no pintar, no fazer as coisas, no dirigir, no governar, no liderar, era a busca da excelência. Era um dos pilares da sabedoria grega. E esse pilar da sabedoria grega eu procuro zelá-la. Doutor, qual é o grande recado que o senhor deixa aí para os estudantes e para aqueles também que ainda não estão estudando o curso de Direito, mas que sonham também com a advocacia, que também sonham com a advocacia criminal, porque afinal é uma das áreas que chama muita atenção daqueles que também têm o interesse em entrar para o curso de Direito. Qual é o grande recado que o senhor deixa para essas pessoas?
O que eu posso deixar como recado é as coisas que eu tenho da minha própria experiência, de estudar, de gostar de ler, de assistir filmes americanos, de acompanhar os grandes casos criminais, de ouvir as pessoas que sabem falar, falando, exercer esse trabalho de melhorar a sua comunicação, se desenvolver pelo estudo. Então, uma das minhas missões que eu vejo, que eu tenho procurado fazer, é despertar nas pessoas o desejo de estudar, o desejo de se desenvolver, o desejo de falar bem, o desejo de ser excelente naquilo que faz, o desejo de fazer com que sua semente cresça, floresça, dê frutos e demais sementes, para que outras pessoas possam levar um trabalho de excelência adiante no campo do direito, no campo da advocacia, no campo da oratória e no campo de si mesmo, nesse trabalho de lapidação, de aperfeiçoamento. Quanto mais a pessoa também se lapida interiormente, mais ele desenvolve a capacidade de falar bem. Então, a grande mensagem que eu deixo é estudar. Não tem como ser um grande profissional sem amar o estudo. É um dos mandamentos da advocacia de Eduardo Cultura, que escreveu os 10 mandamentos do advogado, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Uruguai. Ele diz, estuda. Nós temos que estar constantemente estudando, lendo, refletindo, meditando, pensando, raciocinando, porque é a missão do advogado estudar, é a missão do advogado falar bem, é a missão do advogado ser um mensageiro e um porta-voz da sociedade, da democracia, da liberdade. É grande a missão do advogado, não é apenas a mera causa. O advogado é um homem que a sociedade espera dele, que seja um porta-voz do bom direito, um porta-voz da justiça, um porta-voz dos valores que a sociedade precisa para ser mais justa, ser mais fraterna, ser mais organizada, ser mais decente, ter mais ordem. Então o advogado é o porta-voz de todo esse sonho social e ele tem que fazer valer essa sua profissão, sob pena de se vulgarizar, não ter valor, ser desprestigiado e desprestigiar toda a classe. É missão nossa estudar, está lá no nosso Estatuto da Advocacia, é dever do advogado se aperfeiçoar profissional e pessoalmente, só assim ele pode cumprir a sua missão na sua integralidade, ser um grande homem na sociedade. Doutor, quero agradecer muito aí a sua participação no nosso programa Você Tem Direito. Quero que o senhor deixe as suas considerações finais aí. A gente é muito grato, né? O programa Você Tem Direito, e eu sei que isso vai dar muitas audiências, muitas curtidas, muitos compartilhamentos aí no Facebook, no nosso canal também do YouTube também, que é muito compartilhado também. Então, faça suas considerações finais aí. Eu sou grato pela participação no seu programa, quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvem, que vão nos acompanhar por vários meios aí, que eu sou uma pessoa que procuro ser acessível e auxiliar todos aqueles que têm uma vontade sincera de se desenvolver, principalmente nessas áreas que eu venho estudando. Eu não vou dizer que eu vou auxiliar a pessoa a se desenvolver na pintura ou se desenvolver em outras áreas que não é da minha especialidade. Mas nessas áreas, tribunal do júri, advocacia, oratória, que as pessoas gostam muito, como você falou, e admiram tanto essas áreas aí, eu estou à disposição, meu escritório, para conversar, orientar, como eu sempre tenho feito nesses mais de 10 anos de atuação profissional e aberto portas para muitas pessoas que querem se desenvolver nesse campo aí. Senhoras e senhores, doutor Sanderson Moura, no programa Você Tem Direito. Um grande abraço a todos aí, Deus abençoe.